Sejam muito bem-vindos ao canal Últimos Dias, chegou a hora. Estamos iniciando uma série muito especial. Serão 8 encontros, 8 estudos, 8 etapas de uma jornada que nos conduzirá por um dos assuntos mais profundos e mais importantes das Escrituras, o santuário. Mas não vamos estudá-lo apenas como uma construção no deserto. Não vamos estudá-lo apenas como um sistema de sacrifício. Nem vamos estudá-lo apenas como representação da obra de Cristo. Nesta série, vamos analisar o santuário sob uma perspectiva que muitas pessoas nunca perceberam. Vamos estudar o santuário como um relógio profético de Deus. Porque dentro do santuário, Deus não revelou apenas o plano da salvação. Ele revelou a ordem em que os acontecimentos ocorreriam. Desde a entrada do pecado até a restauração final de todas as coisas. Ao longo dos próximos episódios, veremos que cada festa, cada cerimônia, cada etapa do santuário apontava para acontecimentos específicos na história da redenção. E o mais impressionante é que todas essas etapas ensinadas no santuário, elas se cumpriram exatamente no tempo determinado. Isso nos leva a uma pergunta muito séria. Se Deus cumpriu as primeiras etapas apresentadas no santuário terrestre, o que nos leva a acreditar que as outras etapas que faltam não se cumprirão também? Por isso eu te convido a você pegar a sua Bíblia. E desde já, ore para que o Espírito Santo dirija a sua mente. E eu te convido a seguirmos juntos nesta jornada. Mas antes, quero te convidar a fazermos uma oração. Pai Santo e Eterno Deus, neste momento nós iremos dar início, Senhor, nessa série Santa Convocação. Estudarmos de um assunto tão importante para os nossos dias, que é a compreensão do santuário. Por isso, suplicamos o Espírito Santo, dar-nos compreensão, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia apresenta um Deus que trabalha com tempo determinado. Nada acontece por acaso. Nada acontece fora do seu conhecimento. Nada surpreende o céu. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, nos diz o seguinte: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, esperai, porque certamente virá, não tardará. Observe esta expressão, tempo determinado. Isso nos mostra que existe um cronograma, existe um plano, existe uma sequência, existe uma ordem. E é justamente esta ordem que está revelada num santuário. Para compreender o santuário, precisamos compreender o início. Precisamos voltar ao Éden. Quando Deus criou o homem, não havia pecado, não havia sofrimento, não havia morte. Mas então ocorreu a rebelião. A serpente enganou Eva. Adão escolheu desobedecer e o pecado entrou no mundo. Naquele momento, parecia que o plano divino havia fracassado, mas Deus já possuía uma solução. Imediatamente após a queda, encontramos a primeira profecia bíblica em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Essa não era apenas uma promessa. Era o anúncio de um plano. Era o início de uma contagem. Era o começo do relógio profético da redenção. A partir daquele momento, toda a história humana passou a caminhar em direção ao cumprimento daquela promessa. Durante aproximadamente 4.000 anos, o mundo aguardou o cumprimento dessa profecia. Patriarcas aguardaram,
profetas aguardaram, reis aguardaram, gerações nasceram e morreram esperando o libertador prometido. Ellen White escreveu que aproximadamente 4.000 anos haviam transcorrido desde a queda, quando Cristo iniciou sua missão. Durante todo este período, Deus preservou uma verdade, que o Messias viria, que o Salvador viria, que o Cordeiro viria. E para preservar esta esperança no coração do povo, Deus criou um sistema extraordinário, o santuário. Muitas pessoas olham para o santuário apenas como uma construção religiosa, mas ele é muito mais do que isso. O santuário era uma profecia viva, era uma representação visual do plano da redenção. Cada móvel ensinava uma verdade, cada sacrifício ensinava uma verdade, cada sacerdote ensinava uma verdade. Mas existe um aspecto que muitas vezes passa despercebido. As festas do santuário formavam uma sequência, uma ordem, uma linha do tempo, um verdadeiro calendário profético. Ao longo do ano religioso de Israel, existiam 7 grandes festas, e elas não estavam organizadas aleatoriamente. Cada uma ocupava uma posição específica. Primeiro vinha a festa da Páscoa, depois os pães asmos, depois a festa da primícia, depois vinha do Pentecoste, depois vinha a festa das trombetas, depois a festa do dia da expiação e, finalmente, a festa do tabernáculo. Durante séculos, estas festas foram celebradas pelo povo de Deus, e poucos compreendiam que elas apontavam para acontecimentos futuros. Cada uma representava uma etapa do plano da redenção. E quando olhamos para a história, percebemos algo extraordinário. As festas se cumpriram exatamente na ordem que Deus estabeleceu. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro. Século depois, Cristo morre exatamente como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Os pães asmos apontavam para a separação dos pecados. As primícias apontavam para a ressurreição. E Cristo ressuscitou, tornando-se as primícias dos que dormem. O Pentecostes apontava para o derramamento do Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Observe um padrão. O relógio estava avançando. Cada marcação estava se cumprindo. Nem antes, nem depois, mas num tempo determinado. Mas o calendário não terminava ali. Antes do dia da expiação, existia uma convocação especial. As trombetas eram tocadas. Qual era o objetivo? Para preparar o povo, despertar, advertir, anunciar que a festa mais solene do calendário se aproximava, o dia da expiação. Nos próximos episódios, veremos como esses detalhes possuem uma importância profética extraordinária, porque Deus também levantou uma mensagem poderosa de advertência antes da fase final de sua obra. O dia da expiação era o momento mais solene do ano. Era o dia do juízo, era o dia da purificação, era o dia da decisão. O povo deveria examinar sua própria vida. Era uma santa convocação, era um chamado ao arrependimento, era um chamado à preparação. E veremos mais adiante, porque estas festas possuem uma ligação direta com o tempo que estamos vivendo. Após a expiação, vinha a última festa, a festa do tabernáculo, a festa de alegria, a festa de colheita. Uma festa que celebrava a presença de Deus com o seu povo, que apontava para a restauração final, o fim do pecado, a nova terra. Uma festa que celebrava os remidos vivendo eternamente com o seu Salvador.
Agora pare e pense comigo. Se a Páscoa se cumpriu, se os pães asmos se cumpriram, se as primícias se cumpriram, se a festa do Pentecoste se cumpriu, se as trombetas cumpriram a função de advertência, estamos diante de uma pergunta inevitável. Onde estamos hoje dentro deste relógio? Em qual etapa do plano estamos vivendo? Será que estamos mais próximos do fim do que imaginamos? Será que nós estamos vivendo os últimos momentos deste grande conflito? É exatamente isso que nós iremos investigar ao longo desta série. Nos próximos encontros, estudaremos cada uma destas festas separadamente. Voltaremos ao início, examinaremos cada marcação deste relógio profético. Iremos analisar como Deus revelou com precisão o seu plano da redenção. E descobriremos por que essa mensagem é tão urgente para a nossa geração. Foi dada para preparar um povo. Que Deus abençoe a sua vida. Se esta mensagem for útil para você, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se no canal. Últimos dias, chegou a hora. Nos encontraremos no próximo episódio da série Santa Convocação. Até lá!